Olá, gente boa aqui do canal, Paulo Maués Corrêa, mais uma vez. E mais uma vez acompanhar Mônica Gentil, sempre com essa gentileza, presente aqui no canal. Primeiramente, a gente quer agradecer às mais de 1.300 pessoas inscritas aqui no canal. A gente faz o pedido para que você que já está inscrito, recomende, indique para outras pessoas, para a gente continuar avançando nesse trabalho de valorização à arte, à cultura, à educação. E, Mônica, muito grato novamente pela tua participação aqui. Já é sócia, né, Mônica? Então, tá tudo em casa, né? Exatamente. Então, Mônica, como não tem mais essa história de eu te ciceronear, explica um pouquinho para o pessoal o que a gente vai fazer hoje. Perfeito. Hoje nós vamos explicar, conversar com vocês, interpretar o texto Marcelo Marmelo Martelo, da Ruth Rocha, que já foi lido aqui em forma de audiobook, né? Quem fez a leitura fui eu. Roubei aqui o canal do meu amigo e roubei a cena também, porque eu fui sozinha. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse texto, né, Paulo? Mostrar para vocês a nossa percepção a respeito desse texto. Olha, Mônica, é sempre um prazer encontrar um par, né? A gente que gosta de leitura, que gosta de literatura, que lida com a palavra, que dá aula de português, de literatura, e sempre quando encontra alguém para conversar a respeito de um texto que a gente gosta, é um prazer, né? Então, esse é o caso aqui. Eu vou te deixar à vontade para destacar o que primeiro te chamou a atenção nesse livro. Mais ou menos a mesma dinâmica que a gente adotou na nossa aula sobre o Menino Maluquinho. Tá bom? Quem não assistiu essa aula, por favor, está recomendado. Geraldo está aguardando por vocês lá no livro, no vídeo, aliás. Ó, a confusão. Não sei se eu sou professor daqui ou se eu sou escritor. Já estou com crise de identidade, Mônica. Então, no vídeo sobre o Ziraldo, sobre o Menino Maluquinho. Menino Maluquinho. Vamos, Mônica. Primeiro dado jogado na mesa é teu. Olha só. Gente, esse livro, eu conversei com o Paulo antes, é um livro que eu gosto desde que eu sou muito criança. Foi um livro que eu li num livro didático de escola, né? E curioso que eu penso nele na íntegra. Então, ele estava nesse livro didático na íntegra, né? E aí a gente pensa, atualmente, quando o texto é muito grande, alguns alunos reclamam, né? Ai, mas muitas páginas, são muitas páginas para a gente ler, esse texto todo. Lá atrás, quando eu era muito criança, eu li esse texto na íntegra, né? A primeira coisa que me chamou a atenção foi quando o Marcelo, numa conversa com o pai, pergunta por que mesa se chama mesa. E o pai do Marcelo responde que vem do latim. E o Marcelo pergunta, né? Puxa, papai, do latim? E latim é língua de cachorro? Gente, isso é uma coisa que me chama muita atenção, pelo fato de que nós, né, Paulo, que somos de letras, estudamos lá um pouquinho de latim, né? Mas os nossos alunos não têm acesso, né, a essa informação, a esse estudo. E isso é uma coisa que me chama muita atenção, que dá origem à língua, né, a nossa língua, algumas coisas que a gente estuda hoje, que está diretamente relacionada à língua que deu origem, né, à nossa língua, e a gente nem sequer, a gente não, nós que somos de letras, fizemos letras, sabemos, mas eu digo a gente de um modo geral, né, nem sequer sabe que isso vem de uma história bem mais lá atrás, né? E aqui surge, neste livro, essa questão. E eu lembro que, na época, eu perguntei para minha avó, né? Vó, no texto diz que latim é a língua de cachorro. E é. Aí a vovó, como sempre foi muito religiosa, sabia pelo fato da igreja, né? Não, minha filha, é uma língua, e daí algumas missas e tudo mais. A minha irmã acha impressionante a minha memória de infância. Ela diz, tu lembra de coisa que eu apaguei totalmente. Eu disse, bom, para mim deve ter sido muito marcante, porque ficou. Legal, né? Legal. Olha, Mônica, bem lembrada, essa entrada do latim
dá toda uma possibilidade para o professor, por exemplo, se quiser dar um pouquinho de aula de história da língua portuguesa, já tem um filão aí, né? Olha, Mônica, para te dizer a verdade, o que mais me chamou a atenção de imediato no livro foi o título, né? Esse livro da Ruth Rocha, assim, ficou tão marcado com esse nome Marcelo Marmelo Martelo, que durante um bom tempo eu ficava pensando, aliás, não, eu usava sempre a referência, o livro do Marcelo, né? O Marcelo, que é personagem, passou a ter, de certa forma, na minha cabeça infanto-juvenil, da época quando eu conheci o livro, o peso de um autor, né? Como se ele fosse o autor do livro. Aí depois que eu fui me conectar, né, a ideia, a escritura, a Ruth Rocha, mas o que me chamou a atenção foi o título. E eu não sabia por quê, mas depois que a gente vai estudando um pouquinho, percebe, né? É um ouvido sensível que ficou assim com a impressão dessa literação do me, Marcelo, Marmelo, Martelo, esse me, o tempo inteiro aqui marcado. E esse é um jogo muito recorrente na percepção infantil. Por isso que trabalhar, por exemplo, com trava-línguas é muito interessante. Trabalhar com esses jogos onomásticos, né? Jogos de nomes, é muito bacana. E aí foi o que me logo puxou assim o foco. Uma atenção. Agora é a tua vez, né? Agora é minha vez. O pessoal já deve ter percebido que a tua relação afetiva com esse livro é maior do que a minha, né? Por isso que eu estou te deixando curiosidade, porque tu vai... A outra parte que eu gosto é o Dobby sempre na nossa água. Não tem como fugir. Dobby não, né? O Latildo, né? O Latildo! Boa! Que eu gosto muito, e eu acho que pela relação da comida, é quando ele, ainda conversando com o pai, fala da bola. Por que chama bola? E aí ele diz que porque é redondo. Aí o pai, como o bolo também é redondo, aí ele diz que a mãe faz bolo quadrado. E a questão de gostar muito de bolo. Gente, eu não posso, mas eu sou muito fã de bolo. Isso me chama a atenção justamente porque em casa nós não fazíamos bolo redondo, nós só fazíamos bolo quadrado, porque tinha que ser muito bolo, porque era muita gente que gostava muito de bolo. Né? E a gente fazia aqueles quadradões assim. E isso me chama a atenção justamente porque, pela percepção que ele tem, que me remete a essa situação de, em casa, não ter bolo redondo. Nós só fazíamos bolo quadrado. Né? Então, como tu disseste, a minha memória afetiva com esse livro ele é grande, imensa. Né? Eu me identifico muito com o Marcelo. Olha, Mônica, a gente, acho que é consensual, né? Percebe que a discussão aqui é muito mais profunda do que se supõe, né? A gente pode tratar aqui de filosofia da linguagem sem nenhum tipo de problema, né? Tá tudo aqui. A relação entre as coisas e os nomes que elas recebem é convencional, né? A gente percebe, a gente sabe disso a partir do sociólogo, de uma série de referências, né? Cursos de linguística geral. Exato. E ele deixa muito bem claro isso. Ele quer criar uma nova convenção, só que ele não é compreendido, né? O ponto crítico disso é quando a casa do Godofredo, o nome do cachorro é Godofredo, né? Mas ele chama de Latildo. Quando a casa do Latildo pega fogo, ele não consegue dizer para o pai, não consegue se comunicar com o pai a ponto de o pai saber o que era que estava pegando fogo. E aí, esse é um ponto crítico na narrativa, né? Então, o que a gente percebe que, para que uma língua possa ser reconhecida como língua, e ele inventa um novo sistema, um novo código, precisa da aceitação de uma comunidade falante, né? O que, a princípio, não aconteceu. Então, isso aqui é linguística, é filosofia da linguagem, como eu disse. Ele já tinha estudado Saussure. Marcelo já tinha estudado Saussure. Pois é, eu acho que o Marcelo é muito precoce. Para a idade dele, as discussões são muito sérias, né?
E eu achei maravilhoso isso, que me fez lembrar também, Mônica, de uma certa tirinha, um quadrinho que eu li do Maurício de Souza, né? O Cascão ou o Cebolinha um deles resolveu inventar um novo idioma. E aí teve o maior trabalho, inventou, e depois, quando acabou de inventar, puxa, mas com quem que eu vou falar? Né? Então, é o mesmo espírito aí, digamos, né? De ter na língua uma instituição social. E sendo social, tem que proporcionar interação, o que ficou travado aqui no primeiro momento, né? Então, olha só como a discussão pode ser bem mais aprofundada a partir de um livro que, a princípio, poxa, é um livro de criança, né? E a gente sabe que não é um livro de criança. Tá Exato. bom? Eu ia falar justamente dessa questão dos nomes que ele foi criando conforme ele considerava mais adequado. Né? Então, não quero chamar cachorro de cachorro, porque cachorro não tem nada a ver. Parece que para ele não ligava significado e significante, olha aí, né? Soci. E aí, então, como tu disseste há pouco, vamos chamar de latildo. É interessante também pensar que, se a gente for aprofundar, latido pode ser a onomatopeia para o som que o cachorro emite, mas cachorro não pode ser o nome para o animal, né? Ele tem a própria... é interno, né? As regras dele são internas. Mônica, o latido recupera o lance do latim, né? Que ele comentou antes. Então, verdade. São palavras que vai além da sonoridade, né? Vai para uma analogia. Isso. Né? Então, essa questão dele criar os nomes foi a outra coisa que eu havia marcado, que ele fala que por que chama travesseiro? Que não quer dizer nada, devia chamar cabeceiro, que é onde deita a cabeça, né? E aí é a hora que ele resolve. Então, eu só vou falar assim porque é assim que faz sentido para mim. Né? As coisas têm significado. A partir do que eu entendo, tem significado para ele. Enfim, era essa ampliação, né? Tu já tinhas comentado, mas é uma coisa que eu percebi também dessa questão. Para algumas coisas ele cria um nome, mas para outras ele mantém, porque se o travesseiro passa a ser cabeceiro, a cabeça é a cabeça. Olha, Mônica, tem um negócio. Todas as palavras são muito interessantes. Ele faz isso tomando um parâmetro, uma analogia mesmo. Então, bom dia não, é bom solário, né? Que no dia tem sol, boa noite nada. Bom lunário, por causa da lua. Mas a palavra mais engraçada, a expressão mais engraçada de todas para mim foi suco de vaca, né? Quando ele fala suco de vaca, a propósito, gente, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa o like, comentário, e depois, quem sabe, a gente presenteia vocês com suco de vaca, né? Suco de vaca, a mãe dele, a família dele fica abismada. Que arrumação é essa de suco de vaca? É leite, gente. E olhem só a delícia, né? O suco na imagem, não sei se dá para ver. Está cheio que é da minha edição, bacana. O leite ele está justamente numa jarra que é uma vaquinha, dá para ver aí? Sim, sim, bacana, bacana. Olha, então esse eu achei o maior barato, suco de vaca, né? Mônica, o texto é pequeno, né? Então eu acho que a gente pode deixar muitas surpresas para o pessoal descobrir, né? Então o texto está disponível. A Mônica fez aquela leitura. No outro vídeo fica o card aqui. E aí eu acho que fica o principal de tudo é o convite para o pessoal escutar a leitura e descobrir coisas novas, né, Mônica? Com certeza. Assim como o Marcelo vai descobrindo, vai exercitando, né? Ele vai brincando com as palavras, todo mundo pode fazer isso. E a partir do texto que conta a história dele, é uma possibilidade. Então fica aqui o convite, né? Mônica, o episódio da casa pegar fogo, né? A casinha do cachorro pegar fogo, foi marcante porque denuncia, ou, aliás, porque inicia uma mudança de comportamento da família dele em relação a essa mania que ele tinha de fazer perguntas e de mudar o nome das coisas.
Queres comentar um pouquinho a respeito disso? Pois é, eu tinha marcado aqui a questão da casa do cachorro e, em decorrência da casa ter pego fogo, a questão do desapontamento dele pelo fato de que ele avisou, né? Mas como ele já estava usando o seu próprio código linguístico, o pai não compreendeu, né? E aí o que levou a casa a ser totalmente incendiada, houve perda total. Essa foi uma coisa que eu marquei, que ele ficou muito desapontado, porque ele tentou de todo jeito avisar que a casinha do cachorro estava sendo incendiada, e foi difícil, porque em vez dele chamar de casinha, ele chama de moradeira, né? E o pai embrasou, diz, papai, embrasou a moradeira do Latildo. E aí demorou-se para entender que embrasar é tornar brasa. Brasa, né? E que, menino? Não estou entendendo nada. A moradeira, e ele agoniado, querendo dizer, e a própria imagem aqui, quando o pai consegue entender essa imagem aqui, ele está tadinho, deprimido, né? porque não conseguiu salvar a moradeira do Latildo dele. E isso foi uma coisa também que me chamou a atenção, quando a gente não consegue estabelecer essa comunicação, né? Essa interação. Comunicação é palavra-chave aí para a nossa brincadeira aqui, né, Mônica? Porque comunicação é tornar comum. Então, na verdade, foi isso. Ele não se comunicou, ele não tornou comum a informação que ele queria partilhar. Então, aí, o que acontece? A mãe e o pai ficam, assim, comovidos, né, Mônica? E aí começam a usar um vocabulário que se assemelha ao dele. Então, aqui nós temos uma mudança. A família antes tinha vergonha das visitas, depois passa a não ligar, né? Isso é fase, isso é coisa que vai passar. E aí, Mônica, para a gente conduzir já o arremate da nossa conversa, eu percebi, escutando a tua leitura e comparando com o texto que eu tenho em mãos, né, que é essa edição que está aqui atrás, na capa, uma diferença. Quando chegou na última página, eu não reconheci mais o texto, porque na edição que eu tenho, que é de 1999, diz o seguinte: você gostou do fim da história? Se você fosse o autor, como é que você gostaria que a história acabasse? Por que é que você não escreve a história de um menino ou de uma menina que também inventou um jeito diferente de falar? Depois mostre sua história à sua professora. O final da história, na minha edição, remete a um ambiente escolar, né? Na tua é diferente. Eu queria que tu lesses esse finalzinho para a gente fazer um contraponto e arrematar a nossa aulinha, né? Então, Paulo, como tu tinhas dito aí, eu acho que o final, né, que seria o fim do livro, é quando os pais começam a aceitar, já não se incomodam mais com as visitas, não tem mais a vergonha. E aqui na última página do meu, diferente do teu, nós temos o seguinte: o tempo passou, Marcelo cresceu, trabalhou e se casou. A filha mais velha de Marcelo já está com 7 anos. No outro dia, ela chegou perto do Marcelo, que estava lendo o jornal, e perguntou: papai, por que é que mesa se chama mesa? Então, já temos aí um outro fim, né? Uma outra possibilidade de leitura. Agora, não mais a ideia de que a gente pode continuar como quiser, mas a ideia da repetição de ciclos, né, Paulo? Parece assim, Mônica, que a versão que eu tenho deixou em aberto. E a versão que tu tens é a opção por um fim. É que, de repente, alguma criança escreveu, alguma coisa assim, né? Essa é uma possibilidade. Eu achei fantástico e mostra o quanto é contínuo esse trabalho do escritor, no sentido de aperfeiçoando a sua obra, né? Aperfeiçoando o seu trabalho. A Ruth Rocha fez essa emenda aqui, e quando eu observei, assim, de imediato, já deu um estalo aqui, alguma coisa aconteceu. Então, realmente aqui, ela aponta uma possibilidade que conduz ao ambiente escolar, mostra para a sua professora, né? Diferente desse teu, que já mostra realmente a história se repetindo. No final das contas, era isso, era uma fase, né? Que, assim como teve a fase dele, do Marcelo, chegou a fase da filha dele. Ele ia ficar no lugar do pai dele.
dos pais dele. E eu achei maravilhosa essa saída final, né? Tá bom? É verdade. Ficou muito bacana. Mônica, eu acho que com isso a gente já deu um arremate para a nossa brincadeira aqui com o Marcelo Parmelo Martelo. Nossa querida Ruth Aqui. Pois é, fica aqui meu agradecimento, Mônica, por mais essa partilha aqui, por mais essa conversa, né? Eu acho que tu tens que mandar um beijo para os teus alunos. Paulo, os meus alunos, eles são meus filhos, né? Tu sabes disso, tu sabes o carinho que eu tenho por eles. E essa aula, crianças, eu estava com vontade de fazer com vocês em sala, mas esse ano isso foi inviabilizado, né? Então, aproveitem, que foi até melhor, porque aí não foi só eu, né? Nós tivemos o ponto de vista aqui do nosso querido Paulo também, então fica mais rico, né? Aproveitem a aula, deixem aí os comentários de vocês, a gente promete que responde, né, Paulo? Todos eles. Todos, né? Inclusive aqueles que deixam só um beijinho, né? Olha, vim pela professora Mônica, legal, valeu. Verdade. E aí, se você ainda não estiver inscrito neste canal, aproveita, inscreve-se, ativa o sininho, compartilha, gente, compartilha para crescer mais aqui o número de inscritos no canal. Vocês já sabem que esse canal é um canal de cultura, tá? Um canal muito sério. Ativa o sininho, comenta, compartilha e visita sempre, que tem muita coisa boa por aqui. E, Mônica, é sério pra caramba, apesar da gente rir pra chuchu, né? Então, porque esse é o nosso trabalho, a gente faz com muito prazer, com muito amor. Não tem como ser feito de forma sisuda, né? A gente ri mesmo, parece duas hienas, e é isso, né? Essa é a tônica do trabalho, ainda mais diante de um texto tão gostoso como esse, né? Então, Mônica, já fizeste todo o comercial aí, muito grato para o pessoal se inscrever, ativar notificações, enfim, muito grato, sempre um prazer dividir esse espaço aqui contigo. E também quero mandar um abração para os teus meninos lá do Pequeno Príncipe. E para todo mundo inscrito aqui, se você não está inscrito, bora se junta a essa turma que a gente vai muito longe. Grande abraço a todos, até a próxima, gente. Tchau, tchau.